na carta de Tiago, no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao 26. Eu estou na NAA, tá bom? Já está lá, certinho. Irmãos, como hoje é um culto de primícias, eu pedi a permissão para o Papai do Céu de trazer uma mensagem voltada para esse tema, para o que é o propósito desse culto, além de cultuar a Deus, né? Eu falei assim, Deus, me dá uma palavra voltada aí, pedi para que Deus me desse uma palavra, e foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, Tiago capítulo 6, do 2 ao 14, que diz assim, acompanhem comigo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, ou necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu com obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé opera juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa justificada pelas obras, é justificada pelas obras e não somente pela fé? De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Só até aqui. Feche os seus olhos só por mais um instante. Os irmãos oraram por mim, mas eu queria fazer uma oração por vocês. Pai, a tua palavra foi lida. Estamos aqui, ó Pai, pronto para recebê-la, que o teu Santo Espírito possa agir neste meio. Eu te peço em nome de Jesus. Somos totalmente, Pai, totalmente dependentes do teu Santo Espírito. E que ele possa agir de forma poderosa, Pai, em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Irmãos, essa carta que lemos, esse trecho que lemos, da carta de Tiago, a carta de Tiago é uma carta bem curtinha, bem pequena. Ela tem apenas 5 capítulos, e 5 capítulos bem curtinhos, bem pequenos. Mas Tiago, ele pega esse pouco espaço que ele tinha, ele foi bem sucinto, e ele falou de um monte de assuntos aqui nessa carta. Irmãos, Tiago falou de assunto de um a tudo. Ele falou sobre tentação, falou sobre provação, falou sobre possíveis favoritismos que poderiam acontecer na igreja e não deveriam. Irmãos, Tiago falou de um tanto de assunto na sua carta, e um deles foi justamente esse que nós lemos. Tiago aqui, ele vai falar sobre a fé. E talvez os irmãos estejam pensando assim, Jason, tá, eu prestei atenção na leitura, eu não acho que Tiago falou sobre fé, eu acho que Tiago falou sobre as obras, sobre as boas obras. E eu te digo que não, meu irmão, Tiago falou sobre fé. Porém, Tiago, irmãos, ele tem uma abordagem prática da coisa. Aliás, todos os temas que Tiago aborda na sua carta são práticos, tá, irmãos? Tiago é muito, muito, muito prático. Tiago, ele não fica muito detido na questão teórica, ele pega a teoria, vai direto para a prática, e aplica na prática aquilo que o cristão deve fazer. Então, Tiago aqui está falando na prática como deve ser a nossa fé. Como deve ser a nossa fé aplicada. E talvez os irmãos pensem novamente, eu falo assim, olha, mas tudo bem,
é fé. Mas a fé não é algo que vem do nosso interior. A fé não é algo que está no nosso interior. Não é, irmãos? A fé está dentro de nós. Como que eu vou explicar isso de uma forma prática? É isso que Tiago faz. Tiago vai defender aqui, irmãos, nesse texto que lemos, que a fé, ela só é verdadeira, essa fé que está no nosso interior, ela só vai ser verdadeira se ela for externalizada através de atitudes. Caso contrário, essa fé é morta, essa fé é mentirosa, ela não é verdadeira. A fé do cristão, ela só vai ser verdadeira se o cristão mostrar isso com atitudes, atitudes que demonstrem que essa fé do seu interior é verdadeira. Basicamente, essa é a síntese, é o resumo do que esse texto que lemos, que esse texto de Tiago fala. E no versículo 14, irmãos, vamos passar por todo esse texto que lemos. No versículo 14, Tiago começa fazendo uma pergunta. Ele fala assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Os irmãos entenderam e perceberam que essa pergunta que Tiago fez, ela foi retórica. Ele já espera a resposta. Os irmãos conseguem perceber isso? Que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? A resposta: proveito nenhum. Pode essa fé salvá-lo? Daqui a pouquinho a gente volta nessa parte. E ele dá um exemplo logo na sequência, no versículo 15, ele fala assim, olha, ele dá um exemplo prático: se um irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, o alimento do dia a dia, o básico, e algum de vocês lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Imaginem só, irmãos, chega uma pessoa, hoje é culto de primícias, não é verdade? Aí o pastor João anuncia, fala assim: irmãos, vamos trazer a nossa primícia, vamos trazer o nosso mantimento, porque existem muitas pessoas lá fora necessitadas, existem pessoas lá fora que estão passando fome. Talvez não seja a realidade desta congregação, mas lá fora tem muitas pessoas que não têm o que comer no dia a dia. Não estamos nem falando de fartura, estamos falando do básico do dia a dia, do cotidiano que Tiago fala aqui. É o necessário para vestir, irmãos, isso é o mínimo que Tiago está falando. Então, vamos trazer a nossa obra, vamos fazer uma oração. Imagina, que você fez uma oração. Quero chamar o irmão aqui para fazer uma oração. Esse irmão faz uma oração poderosa. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas vidas, e que o Senhor possa de forma poderosa agir sobre a vida de cada um deles. Aí você fala assim: Jesus, até arrepiei com essa oração. Você trouxe a sua primícia? Se não trouxe, qual o sentido dessa oração? Os irmãos enxergam isso? É isso que Tiago está falando. Quando ele cita esse exemplo. Quando ele cita esse exemplo aqui, chega uma pessoa que não tem nem o que comer, nem o que vestir. Nesse tempo de frio, então, essa situação, ela se agrava bastante, não é verdade? Te pede alimento, te pede algum agasalho para passar a noite. E se você fala: eu quero fazer uma oração para você, bacana. Irmãos, isso tem que acontecer, não pode ser diferente. Mas se você termina de fazer essa oração e despede, vai em paz, e não deu a ele o que comer e o que vestir, essa fé é morta, ela não tem valor nenhum, é o que Tiago está falando. A nossa fé, irmãos, ela só vai ser viva, só vai ser verdadeira, se ela for demonstrada através de atitudes. E isso, irmãos, precisa chamar a nossa atenção. Nós precisamos nos atentar com relação a isso aqui, que é um culto de primícias, como eu disse. É uma oportunidade incrível de nós manifestarmos a nossa fé, de nós provarmos que temos a nossa fé em Deus, e de nós exercermos e provarmos essa fé. Amém, igreja? E no versículo, ele continua, no versículo 17, então ele conclui, ele explicando justamente isso: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma.
Se essa fé não tiver obras, ela é mentirosa, ela não existe. Eu queria voltar, irmãos, no final do versículo 14, porque eu queria abrir um parênteses aqui. Vamos ler o versículo 14 inteiro, ele fala assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Resposta: proveito algum. E ele fala assim: pode essa fé salvá-lo? Qual é a resposta, irmãos? Não. Tiago faz a pergunta esperando que a resposta seja não. Então, uma fé sem obras, se não tiver obras, pode essa fé salvá-lo? A resposta é não. Irmãos, em resumo, esse irmão que não tem obras, o que Tiago está falando, está escrito aqui, irmãos, ele vai ser salvo? Tiago fala, não. Aqui, irmãos, nós temos um ponto. Quem vê essa carta assim em um primeiro momento, com uma análise talvez superficial, pode achar que Tiago está contrariando os ensinamentos de Paulo. Quem lê aqui, irmãos, e conhece os textos paulinos, que conhece as cartas de Paulo, em que Paulo vai falar sobre a justificação pela graça, a justificação pela fé e a salvação pela graça, vai ficar pode ser numa análise superficial que fique um pouco confuso aqui. Eu queria ler esses textos em que Paulo fala, que vai estar escrito lá em Romanos 3, 27 e 28, se puder pôr para a gente, que vai falar assim, isso Paulo falando: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio da lei? A lei das obras? O próprio Paulo responde, não. Então ele pergunta, por meio da lei, a lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Aí você fala assim, Jason, está começando a ficar meio confuso. Vamos lá. Paulo também escreve em Romanos 11, 6. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é mais graça. Paulo também escreve em Efésios 2, no 8 e 9. Ele fala assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Irmãos, vamos entender, essa parte, como eu disse, numa interpretação equivocada, ela pode nos deixar entender que Tiago estaria contrariando esse texto, irmãos, e é complexo mesmo, para vocês terem ideia. Martinho Lutero, que foi o pai da reforma, chegou a achar que a carta de Tiago não deveria estar no cânon. Para vocês terem ideia. Martinho Lutero, que se apegou tanto ao texto de Paulo, quando pega o texto de Tiago, de uma forma equivocada em sua interpretação, acha que isso aqui, não, esse texto aqui, isso aqui não tinha que estar no cânon, isso aqui não tinha que fazer parte. Ele chegou a chamar a carta de Tiago de uma obra de palha, fazendo uma alusão ao que Paulo disse sobre as obras que irão perecer quando forem provadas pelo fogo, madeira, feno e palha, que essa seria uma carta de palha. Foi uma interpretação equivocada de Lutero, irmãos, e de muitos outros que assim o fizeram. Tiago, irmãos, em momento algum, contrariou o texto de Paulo. Aliás, irmãos, preste atenção. Se você estiver lendo a palavra de Deus, e em algum momento você achar que tem alguma contradição, pare a sua leitura, porque de alguma forma, alguma interpretação você está fazendo equivocada. Tente entender melhor os dois textos, porque a palavra de Deus não tem contradição, amém? Não tem contradição. Faz uma análise dos dois textos, procura ajuda, busca entendimento com uma pessoa que talvez você entenda mais, mas a palavra de Deus, irmãos, ela não vai estar em contradição. E isso que parece ser uma briguinha aqui de um com o outro, né? Parece que uma pessoa pregou, no domingo seguinte o outro foi lá e começou a pregar o contrário, porque não concordou com a pregação do outro no domingo passado. Dá impressão isso, mas, irmãos, não foi o que aconteceu aqui, amém? Tiago vai falar lá no versículo 18.
Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Olha o que Tiago fala. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei o quê? Vamos lá, igreja. Vamos ler na mesma versão, né? Volta para o 18, início, por favor. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e com obras eu lhe mostrarei a minha fé. Em momento algum, Tiago disse que mostraria suas obras. Eu te mostrarei as minhas obras. Tiago não disse isso. Tiago disse, eu te mostrarei as minhas obras. O que Tiago disse é que eu te mostrarei a minha fé. O que Tiago disse é que essa fé, ele provaria com obras. Mas ele fazia a defesa da fé, igreja, amém? Tiago defendia a fé, em momento algum ele falou que a fé era o ponto principal, ela só era a demonstração dessa fé que estava no seu interior, apenas isso. Então Tiago em momento algum disse que ele seria justificado pelas obras, em momento algum ele disse isso. Paulo, irmãos, quando ele fala da justificação pela graça, irmãos, ele enfatiza isso porque realmente precisava dar ênfase, porque existiam e existem ainda alguns pensamentos equivocados em relação à salvação nesse assunto. Pessoas que entendem que conseguirão conquistar a sua própria salvação com a força do seu braço, fazendo boas obras. Pessoas que acham que vão para o céu, por quê? Porque estão fazendo boas obras. Isto não é verdade, irmãos. Quando Paulo fala que a salvação foi pela graça, meus irmãos, é que porque foi pela graça. É que foi pela graça. Em momento algum, igreja, vamos entender, em momento algum, Deus olhou lá de cima e falou assim, olha, aquilo que ele fez eu gostei. Agora sim eu vou salvar a humanidade. Em momento algum isso aconteceu, igreja. Deus anunciou a salvação para Adão lá no jardim do Éden, e até aquele momento, Adão não tinha feito nada de bom, só tinha pisado na bola até aquele momento, desobedeceu comendo aquele fruto, acusou o próprio Deus e a mulher que tu me deste, me deu e eu comi, acusou Deus e acusou a mulher. Adão não fez nada de certo até aquele momento, e Deus anuncia a salvação. Teve algum motivo para isso? Ou foi pela graça que Deus anunciou? Irmãos, não fizemos absolutamente nada para que merecêssemos a salvação. Nós somos salvos pela graça, pelo amor, pela bondade de Deus. Nunca, irmãos, não houve nenhum ser humano na face da terra que tenha merecido essa salvação. Deus a fez de forma gratuita por mim e por você. E isso, irmãos, precisa ser defendido. Isso precisa ser pregado. E pessoas que entendem, que estão conquistando a sua salvação pelas suas obras, estão menosprezando essa graça. Isso tem que ser combatido. A própria Igreja Católica, na época da Reforma, deve ser por isso, inclusive, que Lutero, talvez um pouco de falta de entendimento na carta de Tiago, não tenha concordado, porque ele combateu tanto as indulgências que a Igreja Católica cobrava. A Igreja Católica pregava que com as boas obras, você anularia as penas temporárias do pecado. Meu irmão, quem é que tira o pecado do mundo? É o Cordeiro de Deus. Quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo na cruz do Calvário, não é boas obras. Ninguém vai para o céu porque fez boas obras, ninguém. Quem tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus, e ninguém mais, e nada mais do que isso. E isso precisava ser pregado. Outro também, o espiritismo, né, principalmente o kardecista, eles pregam muito que você tem que fazer boas obras para ir para o céu. Eu conversava com uma pessoa numa certa ocasião, e essa pessoa foi me explicar, ou não sei se estava me ensinando como que faz para ir para o céu. E foi o seguinte, vou te explicar, presta atenção. Você faz o seguinte, tem que ter uma boa obra todos os dias. Tem que ter. Todos os dias você tem que ir lá e fazer uma boa obra. Você tem que dar uma esmola para alguém, ajudar alguém a atravessar a rua, você tem que ajudar um idoso. Todos os dias tem que ter. Se você esqueceu naquele dia, no dia seguinte você faz 2.
Tem que ter a boa obra. Fazendo, aí você vai para o céu. Irmãos, aonde isso? Aonde que está o sangue de Jesus nessa história? Onde que está a justificação pela fé nessa história? Aonde é que está? Se fosse dessa forma, Jesus Cristo não precisaria ter morrido, irmãos, e isso, Paulo deu ênfase a isso, porque precisava ser pregado para combater esse tipo de pensamento errado. Cá entre nós, irmãos, a pessoa que está morrendo, ela não está em condição de escolher como vai ser salvo, vocês concordam comigo? Imagina uma pessoa que está morrendo afogada, a pessoa vai para ser salva, não, peraí, eu quero escolher como é que eu vou ser salvo. Não existe, irmãos. Não somos nós que podemos decidir como nós vamos ser salvos, foi Deus que decidiu, Ele é o nosso Salvador, e Ele falou que seria pelo sangue de Jesus, e ponto final. Não tem discussão a respeito desse assunto. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, e ponto final. Porém, é meu despertador, irmão, hora de tomar remédio. Deixa eu lá aqui. Desculpa, irmãos. Tem que tomar o remédio agora, vai ficar para depois. Que fomos salvos pela graça e ponto final, difícil agora vai ser lembrar onde que eu parei. E ponto final. Fomos salvos pela graça. Amém? Vamos lá. Irmãos, sabe qual que é o perigo dessa história? Porque tem o outro lado da moeda. Fomos salvos pela graça. Fomos salvos pela graça. Fomos salvos pela graça. Mas tem um perigo nisso aí. Ficamos tão preocupados em anunciarmos que fomos salvos pela graça, e de que não fomos salvos pelas obras, e acabarmos não fazendo obra nenhuma. E acharmos que isso não é um problema. E acharmos que está tranquilo. E acharmos que está de boa. Irmãos, não está. Não está, amém? Não está tranquilo. Porque nós somos justificados pela fé. Mas essa fé só vai ser provada, ela só vai ser real, se eu mostrar isso, se for externalizado através de obras. Amém? Paulo precisava dar ênfase à justificação pela fé, a salvação pela graça. Tiago precisava dar ênfase que essa fé só vai ser evidenciada se nós a fizermos por obras. Amém, igreja? Vamos continuar então. Versículo 19. Olha o que Tiago fala. Ele fala assim: Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que fé sem obras é inútil? Só até aqui por enquanto. Irmãos, versículo 19, Tiago, ele vai dar um exemplo impactante. Ele vai comparar a fé de um cristão, a fé sem obras de um cristão, com a fé de um demônio. E pior, ele vai insinuar que a fé de um demônio pode até superar a fé desse cristão. Porque ele vai falar que os demônios também creem e tremem. E tem muito crente que nem treme diante da presença de Deus. Igreja, vamos prestar atenção aqui. Essa fé meramente intelectual, de saber que Jesus Cristo é o Senhor, os demônios também têm. Eles também sabem. Irmãos, Jesus Cristo é o Senhor, amém? Amém. Os demônios também sabem disso. E eles, diante desta verdade, tremem. Vamos ver se isso é verdade? Tiago não citou esse exemplo, mas a gente cita ele aqui. O que aconteceu quando Jesus chegou na região da Gadária? Tinha um endemoniado de Gadareno, não foi isso? Lucas registra essa história, um endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chega, o que acontece? O endemoniado chega, movido pelos demônios, se prostra diante dele e fala assim, e reconhece que ele era o Senhor. Reconhece que ele... Eu não sei se eu cheguei a guardar essa parte, eu acho que... Eu notei. Lucas 8, 28.
Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele. Olha só, isso aqui tremeu diante de Jesus. Amém, igreja? Prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Opa, sabia quem ele era. Demônio sabe e treme. Isso é uma fé meramente intelectual, igreja, meramente intelectual. Isso aqui não produz bom fruto, não produz nada. Isso é apenas saber quem Jesus era. O Tiago está falando que a pessoa que tem uma fé meramente intelectual, de simplesmente saber quem Jesus é, isso aí até demônio tem, e eles ainda tremem. Verdade dura, irmãos, isso é para nos chamar a atenção. É uma dura verdade para muitos crentes que nem sequer tremem diante da presença do Senhor, diante da presença de Deus. E Tiago continua lá no versículo 20. Crês tu que Deus é um só, faz bem, os demônios também te creem e estremecem. Versículo 20. Ele vai falar assim: seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Irmãos, aqui Tiago, ele pensa o seguinte, olha, é meio que como se, imagina o seguinte, ó, imagina que vocês repararam, irmãos, que Tiago, ele não é muito delicado na hora de falar. É como se fosse o seguinte, olha, imagina que eu estou pregando aqui, como se eu fosse Tiago e vocês. E eu percebesse que vocês estão duvidando de mim. Assim, seus tolos, vocês estão duvidando de que a fé sem obras é inútil? A delicadeza. Tem uma hora que Tiago fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que amizade comum tem inimizade com Deus? Mas tudo bem, vamos lá, igreja. E isso é para quem acha, tipo assim, nossa, a palavra foi tão dura essa noite, é porque você não foi pastoreado por Tiago. Se você fosse, você ia ver o que é a palavra dura. Vamos lá, Tiago era pastor da igreja de Jerusalém, tá, igreja? Ele é o irmão do nosso Senhor Jesus, pastor presidente da igreja de Jerusalém. E sabemos disso porque o concílio que teve em Atos 15 foi ele que presidiu. Vamos lá. Conhecimento bíblico aqui, ó, Escola Bíblica Dominical. Vamos lá. E ele vai falar assim, olha. Aí ele vai falar assim, olha, então, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obra é inútil? Você está duvidando? Então tá bom, eu vou te mostrar. E ele dá 3 exemplos para provar de que a fé sem obras, ela é inútil. Ela é morta, ela é mentirosa. E o primeiro exemplo que ele vai citar, irmãos, e Tiago não poderia ter escolhido um exemplo melhor, que foi o de Abraão, o pai da fé. Irmãos, não tinha como Tiago ter pegado um exemplo melhor do que esse. E ele vai contar a história de Abraão. Ele fala assim, olha, por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído por justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês percebem que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Vamos entender aqui, igreja. Quando foi que Abraão teve fé? Quando foi que Abraão teve fé? Não foi. Eu escutei Isaque aqui e não foi. Foi quando ele ouviu Deus falar com ele em Gênesis 15. O pastor João acertou. Foi Gênesis 15. Quando ele, eu escutei um também, né? Foi quando ele escutou Deus falar com ele. Deus chegou para ele assim: Abraão, vem cá. Olha para o céu e veja as estrelas do céu. Podes contá-la? Não pode, de tão numerosa que é. Irmãos, e aquele deve ter sido o dia mais estrelado da história. Se fosse hoje, a descendência de Abraão ia ser um vilarejo. Quando eu preparava a mensagem, a gente vai preparando com muita antecedência, né? Aí eu estava meditando na mensagem e numa noite eu olhei para cima, irmãos, a gente não vê nenhuma estrela mais. A gente não vê nada, a gente olha assim, só poluição. Deve ter sido um dia muito estrelado, mas muito estrelado. E Deus fala com Abraão assim, ó, olha para o céu e olha as estrelas. Você pode contá-las?
Não. Assim como não dá para contar de tanta estrela que tem, assim será a sua descendência, não vai dar para contar de tão numerosa. Nesse dia, irmãos, Abraão ouviu e creu. Ele teve fé. Agora a segunda pergunta foi a que Tiago explica aqui. Mas quando foi que ele provou que tinha fé? Agora sim. Quando ele agiu e levou o seu filho Isaque para ser sacrificado. A fé só é provada quando ela é mostrada por atitudes. Quando ele ouviu, ele teve, mas ele não provou isso. É o que Tiago está falando. Amém, igreja? Mas a partir do momento que ele teve atitude, ele provou que tinha fé. Nosso caso aqui, irmãos, a gente ouve falar que tem um necessitado lá fora. A gente escuta falar que tem pessoas precisando. E a gente tem fé. E a gente ora. Mas a gente só vai provar a nossa fé quando a gente pegar e fazer, irmãos. Caso contrário, a gente não está mostrando que tem fé. É simples assim. É simples assim, igreja. Tiago cita um segundo exemplo. Ele cita também, de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe, ou tem uma versão que fala meretriz Raabe, foi justificada quando acolheu os emissários, o fez partir por outro caminho? Esse texto, irmãos, foi quando Raabe está nas muralhas de Jericó, quando o texto vai falar que ela ouviu falar das maravilhas que Deus havia feito ao povo de Deus. Neste momento em que ela ouviu falar, foi o momento em que ela teve fé. Amém, igreja? Quando foi que ela mostrou que ela tinha fé? Quando ela escondeu os emissários, os espias que foram lá para espiar a cidade de Jericó. Você ouve e a fé vem ao seu coração. Mas essa fé precisa ser demonstrada por atitudes. Abraão demonstrou por atitudes, Raabe demonstrou por atitudes. O texto aqui que o Aico leu aqui no momento das ofertas, irmãos, eu me recordei dele também. Eu marquei, ele não fazia parte do esboço. Eu vou acrescentar um aqui que Tiago havia feito, o texto da viúva de Sarepta. Texto que o Aico citou aqui no momento da oferta. O profeta Elias foi lá para uma mulher que mal tinha para ela comer e o filho dela. Eles tinham para uma refeição e morrer. O profeta chega e anuncia para ela que ele era um homem de Deus. Quando ela ouve falar que ele era um homem de Deus, do Deus de Israel, do Deus vivo que tem feito tantas maravilhas, ela teve fé. Amém, igreja? Mas quando ela pegou o mantimento que só daria para o filho dela e ela uma única vez cozinhou e deu para o profeta, ela agiu e mostrou que tinha fé. Amém? E olha que detalhe interessante, igreja, olha só. Essa mulher era rica. Ela tinha para ela comer e o filho dela uma única refeição, depois morrer. Ela não tinha mais nada, irmãos. Elas não tinham, irmãos. Eles não eram ricos. Então, isso quer dizer que o pobre também pode provar a sua fé com boas obras? Deve. E Tiago vai falar isso ao longo de sua carta. Não é porque a pessoa tem pouco que ela não deve fazer as boas obras e provar a sua fé. Também cabe a ele, dentro das suas condições, é claro, mas também cabe a ele. Amém, igreja? Eu vou fazer igualzinho Tiago agora. Vou fazer uma aplicação prática desse conceito. Vou contar um caso aqui, irmãos. A minha menina, eu pedi autorização para ela, tá bom, irmãos? Eu cheguei para a Ana e falei assim, filha, eu vou contar um caso para a igreja, é aquele caso que aconteceu. Posso, filha? Se me permite? Porque você pensa, não, Jason está expondo a filha dele lá. Eu pedi para ela, tá bom, igreja? Eu conversei com ela e ela deixou eu compartilhar esse caso. Eu almocei. E eu tenho uma necessidade de docinho depois do almoço. Não sei os irmãos, mas eu tenho. Eu gosto. Eu comi, depois comi um docinho assim, eu terminei de comer e veio, né, aquela síndrome de formiga, eu quero um docinho, eu quero um doce. E eu olhei assim e não tinha nada lá em casa. Não tinha. Aí eu falei assim, gente, aonde que eu consigo doce? Aonde que eu consigo doce? Lembrei que os meus filhos tinham. Aí eu fui lá no quarto da Ana, falei assim, Ana, eu sei que você tem bombom, dá um para o papai. Aí ela falou assim, pai, não, eu até tenho, é porque está pouco, por isso é que eu não vou te dar. Eu falei assim, tá bom, filho, não tem problema não. Irmãos, agora vamos lá.
a conta matemática dela pode até ter feito sentido, mas os irmãos conseguem perceber que não é assim no reino de Deus? Papai, eu só tenho 2 e eu vou te dar 1. Não é assim no reino de Deus, irmãos. Não precisa estar com a caixa cheia. Amém? Não precisa estar com a despensa lotada. Tem pouco, então você não vai dar muito. Você tem pouco, dá só um pouquinho que você tem. Amém, igreja? Aí eu conversei com a Ana, só para dizer o desfecho, conversei, não, deixa o papai te explicar. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Amém, igreja? A gente, irmãos, não é porque talvez tenhamos pouco naquele momento que vamos deixar de fazer, de maneira nenhuma. Este momento, irmãos, esse culto, o culto de primícias, ele é para todo o corpo de Cristo, amém, igreja? Ele é para todo o corpo de Cristo, é uma oportunidade que nós temos de pôr a nossa fé em prática. É a oportunidade da gente pegar o que Tiago disse, esmiuçar isso aqui, e pegar a nossa fé e colocá-la em prática. Exteriorizar a nossa fé, esse é o momento. Ela está guardada aqui dentro, então vamos pôr ela para fora, e vamos colocar ela na prática, é esse o momento. Que oportunidade que nós temos, irmãos. E sinceramente, é bem cômodo para a gente, porque o nosso trabalho é de trazer e pôr aqui na porta da igreja. Às vezes a gente não tem nenhum trabalho de sair, embora a gente possa participar se quiser, que é na distribuição, acho que as portas estão abertas para isso, mas vamos cumprir essa nossa parte, vamos fazer acontecer. O papel da igreja do Senhor Jesus não é apenas vir aqui para cultuar a Deus, é para cultuarmos a Deus, demonstrando o nosso amor para com o próximo. Amém, igreja? Provarmos que temos fé, mostrarmos a nossa fé. Amém, igreja? E, por fim, Tiago vai citar no versículo 26, o último exemplo. Tiago, aqui não é um exemplo que ele pega. Aqui ele vai fazer uma analogia para nós entendermos o que é a fé sem obras. Ele vai concluir falando assim, olha, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos entender aqui, igreja? O que é um corpo sem espírito? É um corpo morto. Só isso. Quando uma pessoa morre, o espírito deixa o corpo. Então, um corpo sem espírito, Tiago estava falando de um corpo morto, estava falando de um defunto. Defunto faz alguma coisa, igreja? Defunto não faz nada. Defunto fica parado sem fazer nada. É um corpo sem espírito, é um corpo morto, que não faz nada. Tiago está falando que a fé sem obras é assim. É morta, não faz nada. Não faz nada. Aí nós entendemos, Tiago não estava falando que a obra salvaria. Está falando que essa fé que a pessoa acha que tem, ela não tem, porque está morta em si mesma. Como um corpo morto que não faz nada. Essa fé morta não faz nada. E somos salvos, irmãos, somos justificados pela fé, não pela fé morta. Não pela fé morta. Somos justificados pela fé viva e operante, e ativa, e atuante. Amém, igreja? Irmãos, e a pergunta é, como está a nossa fé? Como está a nossa fé, igreja? Temos uma fé meramente intelectual, uma fé meramente consciente de quem Deus é e do que Deus faz. Em momentos de culto, em momentos de adoração, é muito gostoso estarmos aqui, pulando e adorando. Muito gostoso. É muito gostoso estarmos aqui, nos envolvemos com o momento de culto. Mas momentos como esse não provam a nossa fé em Deus. Como está a nossa fé, igreja? Estamos colocando em prática, mostrando que temos fé, porque se não estamos, irmãos, estamos em débito. Estamos falhando. Eu queria já chamar o Ministério de Louvor, a gente já está encerrando.
Irmãos, temos crido que a salvação é pela graça, e aqueles que têm feito as suas obras, eles têm colocado, irmãos, em Deus a sua confiança. Como que nós estamos, irmãos? Irmãos, uma coisa que nós não podemos, em hipótese alguma, irmãos, nós não podemos de jeito nenhum, é deixarmos de crer que a nossa salvação foi pela graça em Jesus Cristo. E não podemos de jeito nenhum trazermos a nossa primícia aqui e colocarmos no altar e saímos cheios de orgulho, saímos com todo orgulho daquilo que fizemos. Eu trouxe tanto mantimento. Irmãos, isso não pode acontecer em hipótese alguma no nosso coração. Deus é aquele que sim, que olha nossas obras, mas que não deixou de sondar o nosso coração. Não deixou de sondar. Igreja, eu queria que nós refletíssemos sobre isso nessa noite. Não podemos, irmãos, nos enganar com uma fé morta e inoperante, e nem podemos deixar a nossa fé, as nossas obras, nos deixar vaidosos, matando a nossa fé. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Eu queria que nós orássemos, irmãos, neste momento, pela nossa fé, e para que ela possa produzir frutos, para que a nossa fé possa ser como aquele grão de mostarda que vai crescer e se tornar a maior de todas as hortaliças, para que essa fé possa crescer, e assim como a nossa fé vai crescer, isso vai aparecer de forma externa nas nossas obras. Amém, igreja? Para que possamos cada dia mais e mais produzir mais frutos e bons frutos, e esse fruto aumentar a nossa fé, e a nossa fé aumentar cada vez mais as nossas obras. Amém, igreja? A cada vez que a minha fé é provada, dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Que possamos plantar, Pai, que possamos ter atitudes, Pai, que vão nos dar uma colheita em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ter aqui, todos nós, estarmos aqui nesta noite com uma fé operante, Pai, em nome de Jesus. Que cada um de nós, ó Pai, possa sair daqui com uma fé, ó Pai, que possa dar frutos, Pai, frutos em abundante. E naquele dia, Pai, em nome de Jesus, possamos, ó Pai, sermos recebidos pelo Senhor, ó Pai, como aqueles que foram os benditos do Senhor, da quais os teus filhinhos tiveram fome e nós lhes demos de comer, Pai. Que somos aquele, ó Pai, em nome de Jesus, que tivemos aquela fé que te agrada. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.